E aí, pessoal, continuando aqui a nossa aula de história antiga. Não vou perder muito tempo aqui enrolando, porque a gente tem pouco tempo. A nossa última aula foi sobre história antiga também, só que foi a primeira parte, como eu tinha dito, sobre o Egito e a Mesopotâmia. Hoje vai ser sobre a Grécia e Roma. São sociedades gigantescas, com história gigantesca, porém a gente vai enxugar bastante, ver se vocês conseguem compreender o geral, porque é bastante coisa, então esse é o nosso desafio, tá? Vocês terem uma compreensão meio geral, pelo menos, que diferencia uma da outra, a história de uma e da outra. E então espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, só falar com a gente. Aqui embaixo está todo o material que vocês precisam. E é isso, pessoal, vamos lá. História antiga, lembrando vocês, pega um período ali de 3.500 anos antes de Cristo até o fim do Império Romano no Ocidente, tá? E aí a gente tem essa divisão que eu falei, divisão Antiguidade Oriental e Antiguidade Clássica, que é a greco-romana que a gente está estudando aqui hoje. A Antiguidade Clássica, como eu disse, vai trabalhar com Grécia e Roma, porque também já trabalha ali numa parte mais ocidental, na Europa, praticamente. Mesmo que esses impérios tenham um poder sobre outras nações e até cheguem a tocar a região da África e da Ásia, mas eles surgem ali na Europa, tá? Grécia. Vamos começar com a Grécia, então. A Grécia, ela se localiza no sudoeste europeu, sul da Península Balcânica. E o importante da Grécia, lembra que na última aula eu falei da importância dos rios, Tigre e Eufrates e o rio Nilo. No caso aqui a gente vai falar da importância do mar Mediterrâneo para a Grécia. Porque é um local que dá acesso a vários outros povos. Por exemplo, o mar Mediterrâneo, ele consegue te levar da Europa para a África, ou seja, ali o Egito, mais ou menos aquela região, para vocês se situarem, e até para o lado ali, indo para o lado, a gente consegue chegar na Ásia. Então, é um local onde o povo consegue ter uma troca muito boa e incentivo da cultura, e enfim. Uma coisa importante também de saber da Grécia: terrenos acidentados e montanhosos, difíceis para a realização da agricultura. Então isso é um fator muito importante, porque a gente já vê uma diferença dos outros povos. Os rios facilitam a agricultura, as regiões montanhosas dificultam essa agricultura. É claro que haviam certos rios ali, mas não eram rios tão bons quanto o potencial daqueles outros rios, no caso do Nilo, do Eufrates e do Tigre. Então, essas questões geográficas, olha como que a gente consegue interagir as questões. Essas questões geográficas incentivam muito o desenvolvimento desses povos, tá? Para que lado que eles vão acabar indo. Outra coisa importante, a formação da Grécia. A Grécia se forma com povos indo-europeus, ou seja, povos ali que rodeiam e que surgiram na Europa. Alguns deles, eólios, jônicos, aqueus e dóricos. E como que é o funcionamento disso? Esses povos, no início da Grécia, daqui a pouco a gente vai falar sobre periodização, mas no início surgiam, apareciam jônicos e brigavam com eólicos por território, os aqueus, os dóricos. Então havia umas intrigas, e é assim que foi se determinando a separação dos territórios. E posteriormente surge o povo heleno, que é um povo também muito importante para a Grécia, que acreditavam ser descendentes de um deus, tá? Então isso é muito importante para essa nosso entendimento da formação. O povo heleno acreditava ser descendente de Heleno, que era um filho de Zeus. Então olha a mentalidade deles, isso é bem importante. Futuramente, no caso da história, a gente tem o período helenístico na Grécia, que é exatamente quando esse povo começa a ter essa ideia: vamos levar essa nossa cultura, porque nós somos filhos de descendentes de um deus. Então isso é muito importante. Mas vamos lá.
Períodos. A Grécia tem 5 períodos e nesse período todo acontece muita coisa. Então, ó, eu coloquei aí no resumo para vocês, mas pré-homérico e micênico é o período de formação. Então, de 2000 a 1100, o povo estava se formando ali. Então, estava tendo aquelas intrigas por território, e aparecia jônicos e brigavam com dóricos. E aí, houve essas disputas que foram formando esses povos, tá? Isso que é importante vocês saberem. O período homérico, por que homérico? Porque é um período que a gente se baseia muito nas obras de Homero. Ilíade e Odisseia, que são as 2 obras dele, que ele trata ali do período da Guerra de Troia. Tem muita mitologia, mas é o modo que eles viam a época. Mas é um período que a gente se pauta muito nas obras de Homero, tá? O período arcaico é um período ainda de crescimento, formação de algo que é muito importante, que é a polis, que é essa cidade-estado grega com características bem gregas, tá? Mas lembra que a gente já falou de cidade-estado, que eram cidades independentes entre si, então elas não dependiam das outras, mas elas tinham identificações culturais, enfim. Esse período arcaico vai de 800 a 500 a.C. e tem esse marco muito importante. Vocês não vão ter que decorar o que aconteceu em cada período, mas importantes são esses 2 últimos, que é período clássico. O que vocês têm que lembrar principalmente do período clássico, gente? O período clássico é o auge do militarismo grego, então é quando eles conseguem se fortalecer militarmente, principalmente os espartanos, e é o auge da democracia, que é um conceito muito importante em Atenas, tá? Então, Esparta e Atenas eram as 2 principais cidades-estados, e aí esse período clássico, que vai de 500 a 338, é o auge do fortalecimento dessas cidades, tá? E depois, por último, a gente tem o período helenístico, que é o período ali de Alexandre o Grande, quando ele começa a querer dominar outros territórios. Importante lembrar, o período clássico também é o período onde a gente teve as 2 maiores guerras. As guerras médicas com os persas e a guerra do Peloponeso, tá? Não precisam decorar tudo isso, porque, como eu disse, cada guerra tem uma história bem complexa, não é o nosso intuito. O importante é ter uma ideia, por onde que foi caminhando a Grécia. E aí no período helenístico, que é o período que começa com Filipe II, que é o pai de Alexandre o Grande, que ele meio que tenta unificar a Grécia, que eram cidades-estados. Então começa a haver brigas internas, e aí depois Alexandre o Grande vai lá, fala, todo mundo aqui, agora a gente é um povo, e começa a dominar outros povos, que ele chega até a dominar a África, alguma região do Egito, regiões da Ásia. Então, esse é o período que a Grécia faz um boom, e depois que Alexandre o Grande morre, continua, mas a estrutura vai decaindo com o surgimento ali do Império Persa. Muito legal pensar que a história antiga é muito assim. Surge povos mesopotâmicos que vão brigando entre si, daqui a pouco surge o Egito, aí a Grécia cresce e domina ali uma região, e então existem muitas intrigas entre esses povos, tá? O período helenístico, na verdade, falei, mas ele começa a decair quando Roma começa a crescer. Então, é isso que eu tô falando. Um povo cresce, aí o outro cresce, derruba aquele, fica bastantes intrigas assim. Enfim, o que é importante saber? Falei bastante coisa, talvez você está até confuso, mas é importante você entender esse caminho que a Grécia que ela toma. Ela surge com vários povos, ela começa a criar um padrão, cidades-estados. Período clássico, existe um boom ali. O helenístico, eles dominam regiões de fora, e depois ela vai decaindo, tá? Enfim, organização. Normalmente havia um padrão até de organização, mas cada cidade-estado tinha uma independência muito grande. Então, cidades-estados é o ponto-chave quando a gente fala de Grécia. Porque cada cidade tinha sua característica, as principais, Esparta e Atenas. Atenas a gente lembra
da democracia, que também surge ali no mesmo local a filosofia, e a Esparta a gente lembra da guerra, eles eram povos bem guerreiros, enfim. Economia. Havia agricultura, não podemos esquecer disso, claro, mas tinha dificuldade para ter agricultura. Então, tinha criação do gado, dos animais, mas principalmente produção de alguns artefatos e comércio entre as cidades e estados e outras regiões, outros países. Então, o comércio é muito importante, tá? Para a Grécia, muito importante mesmo. Cultura. A gente, quando fala da cultura grega, tem uma vastidão, mas é legal lembrar dos templos, aqueles templos bem enormes, assim. As esculturas, que são bem características daquela época, e que depois Roma, a gente vai falar, toma um pouco dessas características. A escrita, que é o grego, características deles. Surgimento da ciência e da filosofia. Então, é bom lembrar disso quando a gente fala de Grécia. Quando a gente vê a aula de filosofia, a gente sempre toca na Grécia ali nesse período antigo, porque é na Grécia que surge a filosofia, no caso, e as ciências. E a religião era politeísta, igual eu falei do Egito. Vários deuses, várias divindades diferentes. Enfim, de um modo hiper, mega, gigantescamente resumido, essa é a Grécia, tá, gente? Agora a gente vai para Roma. Eu sei que é um conteúdo bem extenso, talvez vocês até fiquem um pouco cansados, mas é o necessário. Eu tô resumindo, tô pegando, tipo assim, informações simples para que vocês consigam entender, tá? Então vamos lá. A Roma. Roma é outra história, outra questão. O que a gente precisa saber sobre Roma? Hoje eu estou acompanhando com o caderno, que meu caderno tem bastante coisa. O que é importante saber? Roma fica na Península Itálica, que é também uma região da Europa, ali do sul. E ela é formada por povos latinos, tá? E o que é importante ter uma boa noção? Às vezes cai bastante essas questões sobre o mito de formação de Roma. A gente vai ter variações, mas eu vou falar de uma maneira bem simples para vocês entenderem. Acredita-se, o mito de formação de Roma diz que dois irmãos, Rômulo e Remo, foram deixados em um rio e depois eles foram amamentados por uma loba. Eu estou contando de um jeito bem resumido para vocês não se confundirem, para ficar rápido. Foram amamentados por uma loba e depois eles cresceram e eles acabaram formando Roma, tá? E o primeiro rei de Roma foi o Rômulo, que é dessa história aí. Tipo, então algumas coisas batem. Não que eu tô falando que eles foram amamentados por lobos, eles acreditam que eles eram filhos de alguns deuses também, mas enfim, esse mito de formação é bem importante. Mais tarde o Rômulo mata o Remo, que é o irmão dele, e acaba formando Roma. O que a gente tem que saber sobre Roma? Roma também vai ser dividida em períodos, só que vão ser 3 períodos em vez de 5. Mas antes de falar disso, é legal a gente saber do que. Roma tem uma formação bem clara que permanece durante os 3 períodos. Qual que é essa formação? Primeiro a gente tem uma coisa que é muito importante, que é o clã. O clã é a família, essa organização que era liderada por um pai de família. Então quando a gente fala de Roma, a gente tem que lembrar da figura do pater família, que é o pai de família. Uma figura muito importante em Roma. Vocês vê, cada povo tem algumas características parecidas, mas também tem essas que diferenciam. Roma, a gente tem que lembrar, clãs liderados pelo pai de família, o pater família, pode aparecer assim também. E aí a gente vai ter 4 escalas de sociedade, ou nessa pirâmide da sociedade, que é importante. Primeiro, os mais ricos eram os patrícios. Então eram os donos de terra, as pessoas que tinham a grana, eram os patrícios. Depois a gente tem os plebeus, que era a base da população. A maior parte da população eram plebeus, prestadores de serviços para esses patrícios, que a gente chama também de clientes. Então eles prestavam serviços. A maior parte da população era plebeus. Depois a gente tem os escravos, que eram normalmente capturados de guerra ou por dívidas. E, por último, por baixo dos escravos, as mulheres.
Então olha como que essa sociedade se estrutura, é bom lembrar disso também. E aí a gente vai ter 3 períodos romano, a monarquia, a república e o império. Roma vai ficar até um pouco menor, talvez, porque eu não vou adentrar nas questões políticas, que vai ser bem complexo se a gente for entrar. Mas a monarquia é o surgimento. A gente tem ali na monarquia 7 reis. Primeiro ali é o Rômulo. E são 7 reis que ficam durante esse período de monarquia, onde Roma ainda era uma cidade, sabe? Era bem pequeno Roma. Então, depois que Roma começa a ter essa estrutura maior, tá? O que a gente pode dizer também? A república surge depois. Então, ó, a monarquia é de 753 a 509. Esses reis dominam ali. A república, ela é de 509 a 27 a.C. E qual que é a importância da gente saber disso? Na república é o período que Roma cresce mais. Então muita gente acha que é no período do império que Roma cresceu mais. Então sempre que falar de Roma, o período da república foi o período que Roma cresceu mais. E nesse período a gente vai ter mudanças políticas importantes. A gente vai ter as guerras púnicas, que foram guerras importantes, contra Cartago, que era ali um povo do norte da África. Então depois que Roma vence a guerra de Cartago, eles começam a crescer, porque eles dominam todo um território, tá? Tô resumindo de forma bem simples mesmo, para vocês entenderem. E é nesse período que a estrutura de Roma começa a ser bem estruturada e que o Senado ganha mais força. Então o Senado era uma instituição muito importante em Roma, tá? E por fim o Império é o período em que os imperadores, por isso o nome Império, os imperadores começam a ter seu poder. O primeiro imperador foi o Otávio Augusto, mas vocês não precisam lembrar os nomes. O que é importante que vocês lembrem de Roma? Esses 3 períodos. Então, monarquia é o surgimento, a república é o período que Roma cresce, e o império é o período em que Roma fica tentando cuidar ali de todo esse domínio. E depois Roma decai, e aí a gente vai ter várias causas para a queda de Roma. Daqui a pouco eu falo, tá? Economia, agricultura, pecuária e comércio. Então, esse tripé, mas o comércio era muito importante também. E Roma também tinha a questão do domínio de outros povos muito marcante, que gerou certa economia. Cultura. Importante lembrar que Roma foi influenciada pela Grécia, por isso a gente vê muitos deuses sendo deuses parecidos, que às vezes só trocam nome, esculturas parecidas, uma estrutura bem parecida. Outra coisa importante, Roma construiu muitas estradas, e isso foi importante, então a construção de estradas, e o latim como a língua de Roma, por ser derivado de povos latinos. Enfim, muita coisa também, né, gente? Eu acho que vocês ficam até confusos com isso. Lembrando, qualquer dúvida é só falar. De quinta-feira a gente se reúne para tirar as dúvidas, e de domingo também. Mas Roma também tem uma história bem grande. Eu não me aprofundei porque cada imperador vai fazer uma coisa diferente, enfim. O que é importante também saber? Religião politeísta, vários deuses, que depois, em 330, mais ou menos, século IV, Roma se torna cristã. Então isso é bem importante. Eu vou tratar um pouco disso numa próxima aula, mas só para vocês não ficarem na dúvida. Como que Roma acaba? A Grécia acaba quando Roma começa a crescer. Então, o período que a Grécia começa a decair é o período que Roma está no período de república. Então, a Roma está crescendo, automaticamente a Grécia vai diminuindo. Como que Roma decai? Aparece outro império muito grande? Não. Roma, primeiro, se divide entre dois lados. Então, no período em que Roma decaiu, o Império Romano, a gente tinha 2 impérios romanos praticamente, que era o do Ocidente e do Oriente.
O do Ocidente é o que decai. A gente tem, primeiro, uma estrutura política que vai decaindo. Segundo, a aparição de povos bárbaros, povos que vêm de outro lugar e começa a mudar a estrutura romana. E também algumas questões de crises, de fome, políticas, que vai fazendo com que Roma vá decaindo e que se divida em vários povos. Mas isso a gente vai tratar em história medieval. Gente, muita coisa, né? Mas espero que vocês tenham entendido de forma geral. Quando eu tiver a nossa aula de história num domingo, eu vou retomar tudo isso e eu vou tirando as dúvidas. Mas história é muita informação, tentei deixar o mais resumido possível. Espero que vocês tenham entendido. Exercícios e o resumo tá aí para vocês se localizarem, tá? Então, tchau, tchau e até mais.